pouco de som mesmo. Agora eu tô querendo pegar caixa de madeira mesmo. Tava certo já pro rapaz ir buscar esse hoje, e aí eu ia buscar um outro mais. Paz. Opa, agora está mais alto. Gostaria que ficarem de pé para a gente estar iniciando essa reunião dos homens, né? E é com alegria que a gente está aqui hoje, fazer essa abertura. Creio que Deus tem falado no coração de cada um. Ninguém está aqui de varde, ninguém está aqui à toa, né? Está aqui porque Deus escolheu. Estamos poucas pessoas aqui, mas eu creio que o que Deus tem para fazer hoje é maravilhoso. Eu separei um versículo aqui de João, Evangelho de João, capítulo 1, do 1
ao 3. Diz assim: no princípio era Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Não estava no princípio com... ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Amém? Então eu creio que é isso que... Por que nós estamos aqui hoje? Né? Que no princípio era Verbo, e nós também era Verbo. Né? Nós também, na palavra de Deus está escrito que Ele conhece a nossa história, a história antes de nós nascer. Antes de nós ser gerado no ventre da nossa mãe, Deus já conhecia a nossa história. E já tinha amor por nós. Nós somos seres exclusivos. Não estamos aqui de passagem. Estamos aqui de passagem, o nosso lugar é o céu. E eu creio que Deus vai fazer maravilhas no nosso meio. Já tem feito. Eu creio que Deus é tão maravilhoso que tem nos dado chance, dia após dia. Chance da gente se arrepender dos nossos pecados. Todo dia é um novo dia. É uma nova história. E a gente pode escrever essa história. Fala-se que a porta aberta ainda está, né? Eu creio que essa porta aberta que se fala na Bíblia é a nossa vida. Por enquanto ela está aberta, nós estamos aqui, podemos se acertar. Se temos erros, temos. Aquele que não diz que não tem erro, já está errado. Mas temos erros, temos que consertar. E não somos perfeitos, somos pecadores. E Deus tem falado muito no meu coração isso aí. Que Ele quer o melhor. Ele é o melhor. Ele é tudo que nós temos. E tudo que precisamos. Nós não precisamos de mais nada senão ser dele. Sem ele nada seríamos. Diz a palavra aqui. Sem ele nada foi feito. Tudo é feito para ele e para a honra dele. Eu gostaria de estar orando agora para iniciar a palavra, para iniciar o louvor e dizer o quanto eu sou grato. Quanto eu sou grato pelo amor dele. Um amor paternal, um amor que fala no nosso coração, amor de pai. A palavra de Deus também fala aqui, né, que nós como humanos sabemos dar coisas boas para nossos filhos. Imagine ele que é nosso pai, né? É esse que eu queria trazer aqui. Estou um pouco meio atrapalhado, meio tremendão, mas eu creio que ele é o que nos sustenta. O dia que nós chegar aqui e disser que nós somos bons o suficiente, perdeu-se a essência. E a essência é o amor. Amém? Pai, em nome do seu Filho Jesus, Pai, nós chegamos a Ti, ó Pai. Pai, queremos agradecer ao Senhor, Pai, por esse tempo, Pai. Pelo ar que respiramos, ó Pai, pela manhã, pelo dia, pelo alimento que o Senhor nos deu, Pai. Pai, muito obrigado, Pai. Eu sou grato a Ti, ó Pai. Pai, eu quero convidar o Senhor, Pai, para estar junto conosco, Pai, nesse momento, Pai. Pai, vem fazer parte dessa reunião, Pai. Pai, nós queremos louvar o Senhor, Pai, de todo o coração, Pai, em espírito e em verdade. E dizer, Pai, que estamos aqui porque Te amamos. Não pelo homem, não pelas coisas desse mundo, mas sim pelo Senhor. Para dizer que Te amamos e que somos sacrifício vivo para o Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que venha falar no louvor, Pai, no coração de cada um, Pai. Como eu falei, Pai, que ninguém aqui está à toa, todos têm um propósito, e Deus sabe o porquê você está aqui, e vai falar no teu coração. Amém? Em nome de Jesus, eu peço e agradeço. Amém. Aleluia. Feche seus olhos e adore o Senhor. Eu não mereço Tua misericórdia, mas Tu vieste de longe, escutei Tua voz
chamando meu nome. Deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador. Declare: meu Salvador, meu Salvador, meu resgatador, Redentor, tu és Senhor, Redentor, livrastes a mim. Declare: eu não mereço, eu não mereço tua misericórdia, mas tu vieste de longe, escutei tua voz chamando meu nome. Deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador. Tu és meu Salvador, Senhor, meu Salvador, meu resgatador, Redentor, livrastes a mim. Tu és meu Salvador, meu Salvador, meu resgatador, Redentor, livrastes a mim. Me prostro aos teus pés, minha vida a ti entrego. Me prostro aos teus pés, minha vida a ti entrego. Declare: meu Salvador, meu Salvador, meu resgatador, meu Redentor, tu és Jesus, Redentor, livrastes a mim. Meu Salvador, meu resgatador, Redentor, livrastes a mim. Tu és, Senhor, meu Salvador. Aplauda Ele. Aleluia. Quantos já podem sentir a glória do Senhor nesse lugar? Amém? Vamos declarar isso então. Com palmas para Ele. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo
vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos, vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos, vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Sentimos o teu toque, Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos, vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver, declare, o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos, vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia. A palavra do Senhor diz que aonde a gente for, as bênçãos do Senhor vai nos seguir, amém? Aleluia, vamos louvar o Senhor. Com palmas. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e minha saída, bendita será. Pois sobre mim é uma promessa, declare: prosperarei, prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Pois sobre mim é uma promessa, prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, em tudo que fazemos somos mais que abençoados, em nome de Jesus. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e minha saída, bendita será. Pois sobre mim é uma promessa, creia nisso. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Pois sobre mim é uma promessa, prosperarei,
para a direita, saia do seu lugar, minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah. Quantos creem nisso? Aleluia. Aleluia, o Senhor é bom. Quantos querem conhecer o nosso Deus? Jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Declare: eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Oh Senhor, Tu és o meu orgulho. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Declare: Yeshua, Yeshua.
milhares, milhares. Meu amado é milhares de milhares. Meu amado é o mais belo em mim. Milhares e milhares. Meu amado é o mais belo em mim. Milhares de milhares. Yeshua, adora Ele. Yeshua, Yeshua. Mais uma vez, declare Yeshua, Yeshua. Aleluia, aplauda Ele. Aleluia. Nós te adoramos nesse lugar, Jesus. Não há nada mais precioso que a tua presença nesse ambiente, nas nossas vidas. Oh Deus, nós como homens, sacerdotes, nós, Pai, declaramos o nosso amor a Ti, Senhor, nos nossos lares. Nós como homens, Pai, levantamos o altar de adoração a Jesus de Nazaré, Santo de Israel. Nós declaramos, Pai, no nosso lar, na nossa família, no nosso lugar onde trabalhamos, oh Deus, onde estamos, que Jesus governa. Nós declaramos essa verdade. Nós não vamos se posicionar como o mundo diz, mas nós se posicionamos em Cristo. Cristo é o cabeça, e nós declaramos, como homens que somos, que Cristo governa sobre todas as coisas. Oh Deus, é isso que clamamos. Clamamos, Pai, um mover sobre a nossa nação. Clamamos um mover, Pai, nesse tempo, nessa geração. Nós não esperamos, Pai, que alguém se levante. Nós como homens de Deus se levantamos e dizemos: eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. O pecado não terá vez. O pecado não vai tomar o espaço. Não há, Pai, não há nenhum espaço que nós vamos entregar para Satanás. Nós declaramos a Tua santidade, Jesus. Oh Deus, por isso capacita-nos, molda-nos, Pai, molda-nos, Senhor. Que Jesus seja o centro das nossas vidas, que Jesus seja o primeiro, além, Pai, de tudo que o mundo pode oferecer, mas que Jesus nos complete, Pai, verdadeiramente. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso desejo, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para Te servir, para Te adorar, para honrar o Teu nome, Senhor, para dizer o quanto somos dependentes do Senhor. Ensina-nos, Pai, molda-nos segundo o Seu caráter. Aleluia, aleluia. Amém, irmãos. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Ele está aqui, amém? Você pode se assentar. O Senhor está nesse lugar, né? Então é maravilhoso estar no lugar onde Jesus está, né? Sabe o que vai ser a pior coisa de quem for para o inferno? Não vai ser o fogo eterno, não vai ser o sofrimento, vai não ter a presença de Jesus.
Isso vai ser a pior coisa, né, que quem for para o inferno vai sentir, que Deus não está naquele lugar, né? Então, se é um temor que a gente tem que ter no nosso coração, eu quero estar onde o Senhor está, amém? Né? Aleluia, nós adoramos o Senhor com o nosso louvor. Agora eu gostaria que a gente passasse para o momento das ofertas. Se quiser acender a luz aqui, pode acender. A Bíblia diz em livro de Provérbios, capítulo 3, verso 9, diz assim: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Eu amo essa promessa de Deus, porque a Bíblia diz que a gente deve honrar o Senhor, e honrar é fazer distinção, né? É distinguir, né, aquela pessoa, aquela autoridade, né, no qual você honra. E aqui diz que eu tenho que fazer distinção de Deus, honrar o Senhor, porque quando eu honro o Senhor, a Bíblia diz que há uma promessa de Deus para a minha vida, né? Os meus, como diz a palavra, os meus celeiros, né, ficarão plenamente cheios, né, e transbordarão de vinho os meus lagares, como diz. Então, eu preciso entender que a promessa do Senhor, ela não era só para ontem, ela é para hoje, ela é para amanhã. Deus não muda. A Bíblia diz que Ele é o mesmo hoje, né? Ele é o mesmo ontem e Ele será o mesmo amanhã eternamente, né? Como diz a palavra. Então, eu preciso me posicionar. Existem promessas do Senhor que são incondicionais. O que é incondicional, pastor? Elas vão acontecer eu me posicionando ou não. Um exemplo: Jesus vai voltar um dia, né? Você se posicionando, aceitando ou não, Jesus vai voltar, né? É uma promessa dele. Ele deu uma promessa que Ele voltaria, e Ele vai voltar. E existem promessas que são condicionais, no qual eu preciso, né, tomar uma decisão, né? A Bíblia diz em Tiago: chegai-vos a Deus, Ele vos chegará a vós. Quando eu me achego de Deus, eu recebo quem troca? O Senhor se achega perante mim também, né? E aqui nós temos uma promessa condicional, né? Se a gente honrar o Senhor, a Bíblia diz que quando eu honro o Senhor, os meus celeiros, né, ficarão plenamente cheios, os meus lagares transbordarão de vinho. O que é isso? Né? As minhas finanças, os meus recursos, a minha provisão divina, né? Então é um Deus de promessa, e Deus é um Deus que ama, né, é galardoador, como diz a palavra. Então nós precisamos entender esse princípio. Eu, quando entendi esse princípio, né, eu tenho sido ricamente abençoado. O Senhor tem abençoado. Aqui nós podemos, né, falar um testemunho de várias pessoas aqui, no qual o Senhor tem abençoado, né, porque se posicionaram em honrar o Senhor. Amém? Então vamos ficar de pé. Você que trouxe a sua oferta, você que trouxe o seu dízimo, nós vamos estar orando agora. E se você, né, sentir no coração, né, de trazer a sua oferta, eu gostaria, como diz a palavra, que você viesse com alegria, né? Porque Deus ama quem dá, mas Deus ama quem dá com alegria, né? Existe uma diferença, porque quando a gente faz isso, a gente está fazendo distinção, honrando o Senhor. Amém? Vamos orar então. Se você, né, quiser fazer, nós temos maquininha de cartão ali no fundo, né? Se você quisesse fazer a sua oferta também, você que está nos assistindo, né, pela internet, você também pode acessar os dados bancários da igreja aí, poder fazer sua transferência. Mas não deixe de fazer essa distinção, né, perante Deus. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo, e cremos que tudo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. A Bíblia diz, né, a tua palavra, Senhor, diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, querido, eu gostaria que você nesse momento pudesse celebrar o Senhor, que você pudesse fazer isso com alegria, né? Porque o Senhor, Pai, foi o primeiro em dar. O Senhor deu seu único filho, e nós queremos agora, nesse momento, fazer como uma oferta de gratidão a Ti, dizer o quanto o Senhor é importante, o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor tem sido, né, o nosso amparo, o nosso sustento. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor,
Por isso recebe esse momento agora, para a honra do Senhor Jesus. Amém e amém. Você que trouxe essa oferta, meu irmão, fique à vontade. Aleluia. Amém, Jesus. Obrigado, Jesus. Consagramos a Ti todo o dízimo, toda oferta. Senhor, abençoa a vida de cada irmão que está aqui, cada pessoa, cada irmão que está nos escutando pela internet. Pai, toca, Pai, ministra, Senhor. Oh Deus, nós oramos, Pai, pela provisão, pelo milagre, Pai, na área financeira, Pai. Oh Deus, que as janelas dos céus se abram, Pai, sobre a vida de cada irmão, cada irmã que está escutando agora, nesse momento, essa mensagem, Pai. É isso que pedimos, é isso que clamamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Pode se assentar. Quem está feliz com Jesus? Aleluia, né? Amém, nós estamos felizes também, né? Nesse mês nós comemoramos, né? Comemoramos não, né? O mês o Novembro Azul, né? Que é em prevenção ao câncer, né? De próstata, o câncer que mais mata homem no Brasil. Então, nós também como igreja também temos essa obrigação e de também educar a nossa, né, os nossos irmãos, a nossa família da igreja. Querido, uma palavra que Deus colocou no meu coração: cuide da sua saúde, né? Porque às vezes o Senhor às vezes fala assim: eu confio em Deus, mas às vezes Deus está te dando sinal para você procurar um médico, né? Para você cuidar da sua saúde, para você se prevenir, para você, né, cuidar de você mesmo. Uma das instruções que o apóstolo Paulo dá a Timóteo, né, na sua carta a Timóteo, ele fala: cuida de ti mesmo, né? Ele dá essa instrução a Timóteo. Por quê? Porque é necessário que nós cuidamos do nosso corpo, cuidamos da nossa saúde, né? Na nossa saúde emocional, nossa saúde física, né? É importante e é necessário. Por isso, nesse mês, né, o meu conselho é assim: querido, cuide da sua saúde, ela é muito importante. E, né, talvez, como eu disse, eu, né, estou sendo um instrumento de Deus para alertar na sua saúde aí, que você precisa, né, buscar um médico, fazer exame, cuidar da alimentação, fazer um exercício físico, né, porque isso é muito importante. Amém? Amém. Queria estar chamando hoje nosso pastor Valdomiro. Está com a palavra hoje, tem uma palavra para homem, né, pastor? É para homem ou não? Pastor Valdomiro é bênção nas nossas vidas. Ele foi desafiado, está aqui hoje, né, pastor? Eu não sei no meio da mensagem. Deixa eu limpar aqui para você. Paz, igreja. Sabe que eu que estou falando forte? Eu nem jantei ainda. Fala assim para o teu irmão, olha para o teu irmão assim e fala assim: você está pronto para ouvir a mensagem? Vai pegar os homens aí, viu? Mas Deus fala com a gente porque Ele nos ama, né? E Ele nos dá instruções, Ele nos ensina. Amém? Irmãos, eu estava olhando aqui, a gente está em poucas pessoas, mas nós estamos um número mais que 12 pessoas. Amém? E Jesus, essa semana me chamou muita atenção, né? Eu vendo Jesus pregando para 12 pessoas. E aquelas pessoas olhavam para Jesus assim, e como elas se alimentavam das palavras, dos ensinamentos
que saía da boca de Jesus. E aquelas 12 pessoas fizeram tanta diferença, onde que nos alcançou e vai alcançar tantas outras pessoas, né? E ali multidões foram alcançadas hoje, porque 12 pessoas andou com Jesus e deram ouvido à palavra, né? Colocaram em prática e fizeram toda a diferença. Então, se cada um de nós, quando nós ouvimos uma palavra, o Senhor fala conosco, e nós levamos a sério, nós colocamos no nosso coração, e nós usamos, né, para ser bênção na vida do próximo, vai fazer toda a diferença, né? Então, que nós possamos nessa noite abrir nosso coração, né, abrir a nossa mente, nossos ouvidos espirituais, estar atento com aquilo que o Senhor quer depositar em nosso coração nessa noite. Tenho certeza que a gente não vai sair desse lugar da mesma forma que nós entramos aqui, porque a palavra de Deus diz que a palavra dele não volta vazia, antes que primeiro faça o efeito, né, que Deus tem para o nosso coração. Amém? Vamos orar de novo? Pai amado, Pai querido, nós se colocamos, ó Pai, esse momento tão especial, Senhor, na Tua presença, Senhor. Eu te peço, ó Pai, que não seja eu falando, Senhor, mas a Tua palavra, Senhor, que ela é como uma espada de 2 gumes, Senhor, que separa juntas e medulas, ó Pai. Que ela venha nessa noite, ó Pai, fazer o efeito, Pai, que está no seu coração. Pai, que seja o Teu Espírito Santo pregando, seja o Teu Espírito Santo falando em nossos corações, ó Pai. Eu dou uma ordem agora, todo espírito, Pai, que tenta roubar essa palavra, roubar essa semente, eu dou uma ordem agora, bate em retirada, em nome de Jesus. Pai, acampa Teus anjos nesse lugar, ó Pai, e que nós possamos estar atentos, ó Pai, à palavra que o Senhor tem para os nossos corações. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém? Como essa palavra hoje é para homens, eu quero, algo que Deus colocou no meu coração, o tema da mensagem é esforço e coragem. Irmãos, para nós vivermos neste mundo, para nós sermos homens de verdade, coisas que nós temos que ter em nós, é esforço. Nós temos que se esforçar. A palavra de Deus diz que o reino de Deus não é para os frouxos. Olha assim para o teu irmão, fala assim: o reino de Deus não é para os frouxos, é para os fortes. Então nós temos que ter coragem, nós temos que se esforçar. O reino de Deus, ele é conquistado à força. Nós entendemos isso e nós compreendemos isso. E tem vezes que dá vontade até de você desistir. Será que só comigo que já aconteceu isso? Dá vontade, eu falei essa semana, dá vontade de virar um anjo e desaparecer, né? Ir com o Senhor, sair deste mundo que é tantas situações, tantas coisas, que é só Deus para nos dar força, para nos fortalecer, é só Deus, né, na causa. E nós como homem, nós que temos que enfrentar essas situações, né, nas nossas vidas, para nós dar um apoio para a nossa família, esposa, filhos, né? Nós somos o cabeça, né, onde que nós levamos a pancada. Então, se nós não estiver forte no Senhor, pela força dos nossos braços, nós vamos fracassar, nós vamos desistir, e não foi para isso que Deus nos chamou, né? Deus nos fez como homem, que é para nós resistir, né, às situações, e Deus não poupa nós disso. É interessante, né? Mas Deus podia poupar a gente dessas coisas. Ontem eu estava vendo ali em 1 Samuel, onde que Davi passando por situações, e ele desce numa cidade fortalecida lá, e ele diz, ele vai consultar o Senhor, né? E ele fala: Senhor, os amalequitas vão vir contra mim? O Senhor falou: vai. E eles vão me pegar? Vai. O Senhor falou para ele: vai pegar. E aí? Podia ele falar assim: Senhor, mas me livra dessa. Ele pode livrar, né? Mas tem situações. Aí Davi o que fez? Fugiu e deu no pé, porque Saul estava atrás dele mesmo, perseguindo. Mas ele teve que tomar atitude, teve que correr, porque Deus prova nós dessas coisas. Deus prova nisso, amém? E algo assim que me chamou a atenção, minha introdução nessa noite é: Deus constituiu a primeira família no Jardim do Éden. Não foi assim? Primeira família que Deus constituiu no Jardim do Éden. Primeiro ele fez quem? Primeiro ele fez Adão.
né? Primeiro ele fez o homem. Aí depois ele faz a Eva, né? Aí vem a Eva. E aí vem os filhos, né? E algo que me chama a atenção é que Deus deu a ele responsabilidade, Deus deu a Adão autoridade e Deus deu a Adão domínio. São coisas que nós temos que tomar posse dessas coisas. Responsabilidade, autoridade e ter o domínio sobre todas as coisas que Deus coloca nas nossas mãos. Todo dia Deus está confiando em nós, colocando algo nas nossas mãos, e nós temos que ter uma grande responsabilidade. Em primeiro lugar é responsabilidade, né? E ter autoridade. E aí nós temos o domínio sobre nós. E algo que me chamou a atenção é que quando Eva cai no pecado lá, que a serpente faz tudo aquilo que nós sabemos com ela, aonde que estava Adão? Ele era o responsável para cuidar dela, cuidar do jardim. Deus deu para ele essa responsabilidade. E ele falhou. E por essa falha começa toda uma situação na vida do homem, na vida do ser humano. Por causa de um pecado que ele não vigiou, não cuidou da sua esposa ali, né, de Eva, aí ela cai no pecado, ainda atrás ele ainda até ele, né, vai provar lá da fruta, né? Complicado isso. Então nós temos que ter essas decisões, né? Deus colocou todo o domínio, né, sobre todo o que Deus colocou na mão dele. Deus colocou, né, deu a ele para cuidar dos animais, para dar nome aos bichos, tal. Ele teve domínio sobre todas essas coisas. Mas ele deu uma vacilada, onde que nós temos que aprender com o erro dos outros. A pior coisa é a gente aprender com o nosso erro mesmo. Isso dói. Mas quando nós aprendemos, vemos alguém que foi mal, opa, não vou por esse caminho porque isso para mim não vai ser bom. E nós temos que ter esses olhos bem abertos. E eu quero trazer hoje, não tem como falar de homem, se não falar de família, né? O homem é o cabeça, né? Onde que Deus colocou, né? O homem é o sacerdote do lar. Então, a partir do homem começa uma família, né? E Deus ele nos coloca como sacerdote da nossa casa. Deus ele coloca o homem como sacerdote. O qual é o papel do sacerdote? Cuidar da sua esposa, orar por ela, cuidar. A responsabilidade do sacerdote, cuidar dos seus filhos. São tantas responsabilidades. Mas cuidar do quê? Primeira coisa é você orar, clamar a Deus pela sua família. É você ensinar os princípios para a tua esposa, muitas vezes compartilhar, né? Compartilhar com ela as coisas do reino de Deus. Ensinar os nossos filhos, instruir nossos filhos no caminho que ele deve andar. Diz a palavra, por onde andar, pelo caminho, ao sentar na mesa, ao deitar, inculcar a palavra de Deus na cabeça dos nossos filhos. E algo assim que nos chama atenção e às vezes nós não prestamos muita atenção nessas coisas, é que nós vamos ter que dar conta para Deus da nossa esposa e dos nossos filhos. Nós vamos ter que dar conta para Ele, porque eles são herança do Senhor. E o Senhor confiou em nós, de nos dar filhos, nos dar esposa. E nós temos que responder perante Deus um dia isso. Então nós devemos fazer a nossa parte, ensinar, inculcar na cabeça dos nossos filhos, ensinar a palavra, incentivar, motivar os nossos filhos, o caminho que eles devem andar. É algo que Deus quer de nós isso. E como é bom você ter uma família bem estruturada, uma família no caminho do Senhor. Isso não tem dinheiro que pague, a paz não tem dinheiro que pague. Você saber que Deus está contigo, que Deus está com a nossa família. Mas nós temos que fazer por onde disso. Nós temos que fazer a nossa parte. Deus faz a parte dele. Mas nós temos que não
como se diz, nós não podemos esquecer disso, que é uma responsabilidade nossa. Quem que é casado aqui tem filhos? Amém? Vocês que ainda não são casados, que ainda não são filhos, né, ainda não têm filhos, é algo bom isso aí para começar a aprender. Porque quando eu fui pai, quando conheci Jesus, eu já tinha alguns filhos já, e errei muito na educação dos primeiros filhos. Hoje ainda não sou perfeito, mas já procurei, já mudei bastante, procuro mudar a cada dia. Como tratar minha esposa. Tratava minha esposa muito mal, porque eu era um homem mau, eu era um homem que não conhecia a palavra de Deus, não andava nos caminhos de Deus. Então isso, até que o Senhor me alcançou, só meus filhos e minha esposa sabem o caminho que eles andaram comigo, né? Mas hoje, graças a Deus, eu procuro a ser cada dia mais diferente e mais responsável. Amém? Em 2 Reis, se quiser abrir a palavra e acompanhar, 2 Reis 1, 2 Reis 2, a partir do versículo 1 e versículo 2, Davi dá a instrução ali a Salomão, né? E morre. O versículo 1 ele diz assim: aproximando seus dias da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou para o caminho de todos os mortais. Coragem e ser forte, pois ser homem. Davi estava falando assim: eu estou morrendo, meus dias estão acabando, eu vou para o caminho dos mortais, mas você, Salomão, vai assumir, né, ali, falando no versículo, mas a gente sabe do que estava se tratando, porque Salomão ia assumir o trono. Salomão ele ia ficar ali no lugar de Davi, né, o rei Salomão, rei Davi. E o que nós vemos? Davi ele fala com o filho dele com muita autoridade, ser forte, ser corajoso e ser homem. E quando Davi fala isso para Salomão, porque Davi tinha autoridade para falar isso. Nós sabemos que Davi, ele foi um homem de coragem, ele foi um homem de responsabilidade. Davi, um homem segundo o coração de Deus, e a responsabilidade que Davi teve com Deus. Ele não tomava nenhuma atitude, se não primeiro consultasse com o Senhor, né? Senhor, faço ou não faço, vou ou não vou. A gente acompanha, conhecemos a palavra, como Davi era temente ao Senhor. E ele fala para Salomão ali, ele dá uma instrução para ele. E as últimas palavras de Davi a Salomão, ouvidas, são guardadas com muito carinho e atenção. E é algo que fala para nós hoje, né? Porque Davi, ele cumpriu muito bem o seu papel ali no campo. Qual era a responsabilidade que Davi tinha no campo? Cuidar das ovelhas do seu pai. Não era nem dele as ovelhas, né? Provavelmente ali ele só estava ali prestando serviço para o seu pai. E irmãos, falando bem sinceramente, quando as coisas não é nossa mesmo, você não tem aquele capricho. Quando as coisas é de alguém, você não tem todo aquele cuidado quando é tua. As coisas quando é nossa, parece que a gente cuida melhor, mas aqui nós vemos o quê? Davi, ele enfrenta um leão. Davi enfrenta um urso. Por quê? Porque eles estavam vindo tocar nas ovelhas. Ele vai, ele rasga a boca do leão, ele toma a ovelha do leão, ele se esforçou, ele teve coragem e ele trouxe uma responsabilidade para ele, que ele falou: não, esses animais não vão prevalecer, porque isso aqui eu estou cuidando deles. E nós vemos a responsabilidade de Davi, a responsabilidade dele, e vemos o esforço. Irmão, você enfrentar o leão, você não tem que se esforçar? Tem que se esforçar, né? Tem que fazer força, tem que ter coragem. E quando ele fala aqui para Salomão, sede corajoso, né? Porque ele já foi corajoso. Davi, ele estava falando algo que ele experimentou na pele, isso. A responsabilidade que ele tinha com as ovelhas. E eu vejo também
a vida de Davi com Deus, a responsabilidade de Davi com Deus. Davi, o pai de Davi ali, só manda ele levar lá uns pães, né? Para os irmãos, para aquele pessoal que estava na guerra. Não era nada com Davi a bronca. Mas quando ele chega e vê como é que é o nome dela? Esqueci o nome. Golias, desafiando Deus. Desafiando o exército de Deus. E os caras ali tudo frouxo. Os homens tudo frouxo. Uns homens que iam para a guerra, que guerreavam, que lutavam, mas quando vê o tamanho do homem, afrouxaram. E Davi olha assim para aquele filisteu e fala assim, não, está desafiando o meu Deus, está desafiando, né, o exército do meu Deus, não. Ele pegou para ele essa responsabilidade. E ninguém botou fé nele, ninguém acreditou nele. Ele falou, não, eu vou lutar com esse homem. Quando ele pega as armaduras ali, aquelas coisas, espada, ele falou, não, esse negócio aqui não dá certo para mim, eu vou na força do meu Deus. Irmãos, e tem coisas que não adianta, nós podemos falar, não, isso aqui é fácil para mim, mas se a gente não estiver com Deus, Deus não estiver com a gente, nós não vencemos a batalha. Provavelmente ali aqueles homens, eles não estavam olhando para Deus, eles não acreditavam que Deus era capaz de ir ali e fazer as coisas acontecer, mas eles tinham que tomar uma atitude, eles tinham que ter uma responsabilidade. E já fazia, parece que 40 dias que estava ali, né, aquele homem ali desafiando, toda tarde ele subia, desafiava tal. Mas ele estava de pouca sorte aquele dia, onde que Davi vai ali só para levar um alimento ali para aquele pessoal que estava guerreando, para os irmãos dele. E eu creio que Davi não foi ali porque casava com a filha do rei, porque era livre dos impostos, aquelas coisas, não. Eu acho que ele não olhou muito para essas coisas, não. Ele falou assim, e eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um zelo com meu Deus, é isso que eu vou lutar com esse homem, teve fé ali e aconteceu. E é interessante que ali quando Davi, ele é ungido a rei, Saul começa também uma perseguição com aquele homem, que não foi fácil. Se Davi não é um homem temente a Deus, ele poderia ter matado Saul a qualquer momento, porque várias vezes, né, ele teve a chance de fazer isso. E muitas vezes ele recebeu o conselho, vamos matar esse homem. Mas ele nunca quis tocar, porque ele sabia que Saul era um homem ungido de Deus. Então o que Davi vê? Uma responsabilidade. Não, eu não vou fazer isso. Eu tenho responsabilidade, eu não sou irresponsável. Esse homem, ele é ungido de Deus. Eu não vou tocar nele. Responsabilidade. E crer que Deus era com ele e que Deus ia fazer as coisas. Mas não era ele que ia. E é interessante que, naquela mesma passagem ali onde que ele desce, né, ele sai da cidade, ele corre e ele vai para a caverna, né? Davi está lá escondidinho na caverna lá de medo de Saul. E aí o Saul vem e vai lá, né? Vai lá aliviar o ventre, né? E não vê Davi. Ali era a hora que Davi, se ele não é um homem de responsabilidade, não era um homem que teme a Deus, ele tinha matado Saul. Ele vai lá, parece que ele cortou um pedacinho da orla da roupa de Saul ali e tal, e depois fala aqui, mas por que ele cortou? Não foi por maldade. Ele só queria mostrar para Saul, olha, eu fiz isso aqui com você, está vendo? Então eu não quero te matar, se eu quisesse eu tinha te matado, eu não quero matar você. Ele só quis provar para Saul que ele não queria matar Saul. Ele não fez aquilo lá nem por maldade de cortar, né, a orla do manto de Saul, só para mostrar para Saul, falar, olha. Então eu vejo isso aqui uma responsabilidade. E quando Davi fala ali para Salomão, ele tinha toda uma bagagem do que ele estava falando. E algo assim que eu vejo hoje, que nós podemos aprender muito com Davi, as responsabilidades que nós temos. Responsabilidade com Deus, em primeiro lugar, e depois vem a responsabilidade com nossos filhos, com nossas esposas e com as demais pessoas, né? Muita responsabilidade. Mas nós temos que estar sempre atentos com essas coisas.
as últimas palavras do rei Davi, instruindo seu filho Salomão, que sucederia no trono, foi a responsabilidade. Não tinha como Davi, como não tinha como Salomão assumir o trono, assumir os planos que Deus tinha para ele, se primeiro ele não tivesse responsabilidade. Irmão, nas nossas vidas como homem, primeira coisa que nós temos que ter é entender, ter a consciência que nós somos homens de responsabilidade. Eu quero que você saia daqui dessa noite pensando, eu sou um homem de responsabilidade. Deus tem colocado sobre mim responsabilidade. Como eu tenho feito com a responsabilidade que Deus me deu? Como eu tenho usado essa responsabilidade? Hoje nós vemos muitas pessoas irresponsáveis. Não tem. O que é ser responsável? É ter compromisso. Uma pessoa irresponsável não tem compromisso com nada. Não tenho compromisso com Deus, não tenho compromisso com o próximo, não tenho compromisso com ninguém. Eu me mando de mim e acabou e tal. É uma pessoa sem responsabilidade. E uma pessoa sem responsabilidade não tem como ele governar uma casa. Não tem como ele dar instrução para os seus filhos. Não tem como ele dar um bom conselho. Por quê? Eu não tenho a responsabilidade. Primeiro tem que estar em mim. E aí depois eu poder usar, ser bênção na vida de qualquer ser humano. E ser bênção na mão de Deus. Amém? Algo que me chama a atenção, né? Cristo veio ao mundo 100% homem. Jesus, ele sendo próprio Deus, ele veio para a terra como homem. Sofreu as mesmas situações, sofreu as mesmas, né, tudo que nós sentimos, né? As aflições. Ele mesmo falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele sofreu aflições, teve angústias. Mas algo que Jesus tinha ali, sempre teve o caráter de Deus. Ele tinha o caráter de Deus. Ele nunca mudou seu caráter. E o caráter de Deus é o quê? Deus é um Deus de responsabilidade. Deus é um Deus que transmite para nós segurança, autoridade sobre as nossas vidas. E Jesus, ele foi assim. E Jesus ensinou essas coisas. Amém? Eu coloquei aqui, ó, ser cristão não significa ser religioso. Mas ser cristão é ser homem. Olha assim para o teu irmão, fala assim, ser cristão é ser homem. Amém? Ser cristão é ser homem. Agora vem a bomba, segura aí. Como ser homem? Homem de verdade paga a conta. Amém? Homem de verdade paga conta. Tem responsabilidade com a sua família. Amém? O homem de verdade tem responsabilidade com a sua família. Assume todas as outras responsabilidades, que são tantas, né? São tantas responsabilidades. Mas, em primeiro lugar, uma responsabilidade com Deus, corresponder com aquilo que Deus nos chama, com aquilo que Deus nos colocou. É uma responsabilidade nossa, corresponder como Jesus fez. Né? E aí ter uma responsabilidade com a nossa esposa, aí com nossos filhos, a responsabilidade de pagar as nossas contas, né? Levar as coisas todo em dia. Amém? Formando o caráter de Cristo em nós. Um homem que Cristo cria em nós. Irmãos, se nós sem Cristo, nós não temos esse caráter. Nós sem Cristo, nós não temos a responsabilidade que Deus colocou sobre nós. Porque nós olhamos para Cristo e vemos o caráter dele. E aí nós queremos ser igual a Deus, né? Nós buscamos a cada dia ser. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Nós somos semelhantes a Ele, mas nós não somos igual a Ele. E a cada dia nós temos que buscar essa semelhança e sendo cada dia transformado para ser igual a Deus. Porque Ele mesmo diz, né? Ser de santo como eu sou santo. Então Deus nos manda ser igual a Ele. Amém? E um caráter em nós é formado em Cristo. Através de Cristo nas nossas vidas, o nosso caráter vai sendo transformado a cada dia.
Irmãos, eu antes de conhecer Jesus, eu era terrível. Eu não tinha responsabilidade. Eu não queria saber de nada. Estava nem aí. Não tinha responsabilidade com Deus. Não tinha responsabilidade com a minha família. Eu era um cara irresponsável. E achava que era tudo normal. Como hoje nós vemos aqui nesse mundo, pessoas que não têm Deus, que não foi formado o caráter de Cristo nessa pessoa, ela continua sendo igual eu era no passado. Não sou 100% ainda, tenho muito, cada dia eu tenho que lutar para ser melhor. Mas eu fui muito pior já. E de não ter responsabilidade com a família, irmãos. Teve uma época que eu deixei a família aqui, fui trabalhar em São Paulo. O que eu fazia? Eu chegava lá, pagava aluguel, que era muito barato na época. Casinha bem também, né, bem reba, né? Então era barato o aluguel. Pagava aluguel, comprava lá um carrinho de compra, largava lá, tal. E a minha esposa falava assim, e voltava para trabalhar, né? Ela dizia assim, mas isso aqui não vai dar para passar um mês e tal, não sei o quê. Sabe o que eu falava? Acho que eu já tinha uns 3 filhos já, acredito eu. Nem lembro. Era tantos que eu perdi a conta. Sei que tenho 5, mas na época eu não lembro. Acho que era 3 filhos. Se não me foge a memória, é 3 filhos. Eu falava o quê para minha esposa? Se acabar o mantimento aí, fica um chupando na orelha do outro. Isso é coisa que um homem fala? Isso é um homem de responsabilidade? E eu pegava, torrava o resto do dinheiro, ia tomar cachaça, ia festar não, é isso aqui, eu limitava, isso aqui, se não der, se vire. Estou nem aí, e ia embora, só voltava dele 30 dias de volta. E só quando eu tive um encontro com Jesus, aí o Senhor vai mudando o caráter da gente. Mas eu tenho que deixar isso. Se eu não deixar, eu vou continuar sendo o mesmo homem sem caráter, o mesmo homem que não paga conta, o mesmo homem que não tem responsabilidade com a família, eu vou continuar a mesma coisa. Porque é Jesus que faz a diferença nas nossas vidas. Irmãos, e a coisa interessante, nessa época eu traía a minha esposa, que só Jesus na causa, viu? Por que hoje eu não traio mais a minha esposa? Porque primeiro, eu amo a Deus. Primeiro eu amo ao Senhor. Primeiro eu tenho o caráter de Deus e eu amo o Senhor e eu entendi. Então hoje eu não faço mais o que eu fazia antes. Por isso que um homem, quando ele não tem Jesus, cara, para ele tanto faz. Parece que a vida só vai ser aqui mesmo, não vai ter uma vida após a morte. E vai levando as coisas tudo de qualquer maneira. Mas quando nós conhecemos Jesus e nós levamos a sério a palavra e sabemos que nós temos uma responsabilidade, as coisas começam a mudar dentro de nós. E principalmente quando sabemos que um dia eu vou estar de frente, só eu de frente com Jesus e tendo que dar a Ele, acertar minhas contas com Ele. Um dia o Senhor vai nos chamar para acertar as contas. E aí? Eu não posso estar em dívida com Jesus. Fala, não, Senhor, eu errei algumas coisas, mas assim, eu procurei fazer, eu procurei ter caráter, eu procurei fazer o melhor. Não consegui chegar lá 100%, mas e Ele vai saber nisso. Ele vai olhar para nós e Ele sabe que nós se esforçamos para fazer isso. Então, algo, irmãos, que eu quero deixar para nós, homem, pai de família, marido, você que ainda vai ser um dia, comece a trazer para dentro de você isso. Eu tenho que ter responsabilidade. Eu tenho que ter caráter. Como que eu vou ter domínio sobre alguma coisa se primeiro não tiver responsabilidade? Né? Às vezes fala assim, não, eu sou o cara, eu tenho domínio, eu domino sobre isso, eu sou isso, aquilo. Mas se eu não tenho responsabilidade, acabou aí o homem. Eu não tenho mais palavra, ninguém vai me dar crédito para que eu falar. Se olha para mim... E eu sou uma pessoa sem responsabilidade, uma pessoa que não tem caráter, uma pessoa que não está nem aí. Não vai adiantar, a minha palavra não vai resolver nada. Agora, muitas vezes, você pode não falar nada, mas a pessoa vai olhar para você e vai falar assim, esse cara é de caráter. Esse cara é o cara. Sem você abrir a boca, sem você querer demonstrar quem você é. Amém? É uma mente transformada em Jesus. É uma transformação de Jesus nas nossas vidas. E aí vai mudando o nosso caráter. Amém?
Davi sabia que Salomão não poderia ser bem-sucedido se não fosse um homem de compromisso, principalmente com Deus. Ele sabia que Salomão ele não ia se dar bem se primeiro ele não tem um compromisso com Deus, e ele não ia se dar bem no trabalho dele. Todos os homens usados por Deus foram homens de aliança com Deus. Nós sabemos disso, né? Abraão fez aliança, né? Isaac, Jacó, Davi, e quantos outros que fizeram aliança com Deus. Irmãos, não tem como eu fazer uma aliança com Deus se eu sou uma pessoa de mau caráter. Deus não vai fazer aliança comigo. Então nós vemos que esses homens eram homens de caráter, eram homens de responsabilidade, eram homens que correspondiam com o chamado que Deus tinha para eles. Então aí Deus fez uma aliança com eles. Amém? Nós fazemos uma aliança com Deus quando nós participamos da ceia, né? Nós estamos sempre renovando as nossas alianças com Deus para a salvação. Amém? Mas através disso, nós temos que mudar cada dia nosso caráter. De fazer aliança com Deus e essas pessoas que fizeram aliança com Deus, eles se deram muito bem. Se deram muito bem. Amém? Sem aliança com Deus, sem Deus estar no caso, na situação, nós não somos homens bem-sucedidos. Nós não somos homens de sucesso. Nós não somos bem-sucedidos na família. Nós não temos sucesso no nosso negócio. Não temos sucesso em nada. Porque falta Deus nas nossas vidas. Nós vemos pessoas que não servem a Deus e estão se dando bem, entre aspas, por algum tempo. Por algum tempo. Começa a olhar. Parece que está indo bem as coisas. Mas quando a coisa despenca também... Por quê? Porque não tem uma base formada, não tem um alicerce formado em Deus. Amém? É isso que nós precisamos. Aliança com Deus é homem fiel. Para nós ter uma aliança com Deus, nós temos que ser homem fiel. Cumpre seus compromissos com Deus, com a família, com a igreja e com a sociedade. E essas são algumas das coisas que a gente traz para a gente memorizar bem. Né? Para mim ter uma aliança com Deus, ser bem sucedido, eu tenho que ter essas características. Amém? Ter compromisso com Deus, com a família, com a igreja e com a sociedade. Amém? Não sei se vai dar para pregar tudo, segundo tópico, mas até meia-noite dá. Ficamos até meia-noite? Diz que o negócio lá diz que vai demorar a passar, diz que era por 1h da manhã. Diz que vai demorar lá, né? Agora eu vou para o segundo tópico, irmãos. A hora que vocês cansarem, aí você levanta a mão assim, daí eu vou parando. Irmãos, Salomão, quando assumiu o trono, uma das principais coisas que ele fez foi orar. Orar ao Senhor. A primeira coisa que ele faz é orar ao Senhor. Está lá em 2 Crônicas 1:10. Depois, se quiser ler, ou quiser. Então orou, pedindo a Deus sabedoria. E Deus não deu somente sabedoria, mas também riquezas. Quando Salomão pede para Deus sabedoria, Deus acrescenta na vida dele também riquezas. 1 Reis 3:9, ele falou assim: dai, pois, a teu servo coração compreensível para julgar o seu povo. A oração dele foi: Senhor, me dá um coração compreensível para julgar as pessoas, para julgar aquela pessoa que estava junto com ele. Então ele entendeu que primeiro ele tinha que ter um coração que compreenda as coisas de Deus, que compreenda a Deus e que compreendesse também o ser humano. Coisa que é tão difícil, né? Nós compreender o homem, né? Nós não compreendemos nem a nossa mulher, né? Ela fala uma coisa agora, daqui a pouco ela já fala outra, depois não sei o quê. Dá para falar das mulheres que hoje já não estão aqui, né? E às vezes nós não entendemos o que elas querem, não compreendemos elas. Perdoa. Então, como nós vamos compreender muitas vezes, né? Eu penso de um jeito, outro pensa de outro, né? Aquilo que é certo para mim é errado para o outro, aquela coisa toda, é uma confusão, né? Então Salomão precisava do quê? De um coração compreensivo.
que ele compreendesse, ou mesmo que ele não compreendesse, mas que ele conseguisse ter êxito ali naquilo que Deus colocou na mão dele, aquelas pessoas, né, o ministério que Deus colocou na mão dele. Senhor, eu quero fazer da melhor forma possível, mas preciso da sua ajuda. E aí foi para onde? Para a oração. Irmãos, não tem como nós fazer algo se nós não orar, não buscar do Senhor, não ter uma intimidade com o Senhor. Não tem jeito, não vai. Da força do braço não vai. Nós estamos dependentes de Deus, totalmente dependente dEle. Às vezes Ele coloca nós assim, enrascada, sabe? Para nós ir orar, para nós ir buscar. Amém? Ser homem de verdade é preciso esforço, orar e reconhecer a nossa dependência de Deus. Nós temos que se esforçar para orar, não é, irmãos? Orar não é fácil não, né? Se você não criar isso por hábito, e se você não entender que isso é fundamental nas nossas vidas, e se nós não entender que a oração, que a intimidade com Deus não é algo que nos alicerça, nós estamos em cima da areia movediça. Nós podemos sumir a qualquer momento, né? Nós não temos noção de como resolver as coisas, mas quando nós oramos, quando nós entendemos o poder da oração, isso faz a diferença nas nossas vidas. Quando nós temos intimidade com o Espírito Santo, né, o Espírito Santo já me tirou de algumas situações que, se eu não tivesse em comunhão com Ele, eu tinha dançado, né? De Ele falar ao meu ouvido e eu entender. Só que nós temos que ser rápido, porque às vezes ela só fala uma palavrinha e você tem que entender o resto. E se nós não estiver na oração com Deus, nós não vamos entender. Nós vamos, não entendi, fala mais. E muitas vezes o Espírito Santo não fala mais. Ele só dá um toque, né? Vou contar uma história rapidinho aqui, porque tem pessoas que não escutaram, ainda não contei. Uma época eu estava com um problema no motor de um golzinho chaleira, e fui mexer lá e caiu um pino dentro do motor, o motor fechado. Eu tirei a bomba de gasolina, e eu tinha que encostar primeiro ela lá, e depois soltar um ferrinho lá, um pino lá, né? E eu, antes dela encostar, ele caiu do lado. Eu coloquei o dedo assim, achei ele, mas só cabia o dedo, mas não tinha como eu pegar ele. Eu falei, meu Deus, aquilo me gelou. Eu estava longe daqui, eu estava lá em Telemacoborba, e como é que eu venho embora agora, aquele carro e tal? Eu falei, Senhor, me ajuda. Veio na minha cabeça assim, super bonde. Aí eu tive que usar a cabeça, né? Fui lá, limpei o dedo, tirei a graxa, coloquei super bonde, coloquei o dedo assim, ele grudou e eu puxei. Glória a Deus, aleluia, meu Deus. Gente, eu tinha que pagar o mecânico, desmontar aquele motor. Eu não sei o transtorno que ia me dar, né? Outro dia eu fui comprar um soalho. E olha como é que Deus faz as coisas, gente. Eu falei, pô, rapaz, eu quero tantos metros de soalho de Cambará, tal, estava lá com dinheiro para pagar. Daí ele fez o pedido, falou, depois você paga lá na entrega, porque não sei se eu tenho o soalho as mesmas medidas. Mas não importava para mim o tamanho e era um pouco mais caro ali. E aí, quando eu saí no carro, assim, que eu peguei para abrir o carro, o Espírito Santo falou assim, Balarote. Só falou assim, Balarote. Eu falei, nossa, Senhor, mas no Balarote, será que tem esse soalho? Ainda questionei, será que tem? Eu vou lá. Gente, fui lá, peguei o soalho que eu precisava, com 4,5 metros, se não me engano, sem colocar emenda, sem colocar nada, ficou show de bola meu soalho lá. O Espírito Santo, as mínimas coisas, o Espírito Santo fala ao nosso coração. Mas para isso nós temos que, nós não perdemos nada, nós só ganhamos quando dependência de Deus, dependência. Ele nos ajuda em situações, desde as mínimas coisas, as coisas mais complicadas, né? Então vale a pena, né? E ali foi o que Salomão orou ao Senhor, sabia que ele ia precisar muito de ouvir a voz do Senhor para poder conduzir aquele povo. Amém? Coloquei aqui, realmente é isso, orar é de fato nós se humilhar na presença de Deus. Quando nós vamos para a presença do Senhor, nós se humilhar, falar, Senhor, eu não sou nada sem Ti. Exaltar o nome do Senhor e se humilhar na presença do Senhor. Isso é
oração. A Bíblia diz que o sacerdote é o sacerdote do lar. Como imaginar um sacerdote que não ora, que não intercede? Como que eu sou um sacerdote do meu lar, se eu não oro pela minha esposa, se eu não oro pelos meus filhos, se eu não intercedo por eles? Amém? Esses dias eu estava assim quase dormindo e de repente veio assim na minha mente para orar por um pastor conhecido. Eu falei, tá bom, vou orar. Peguei, orei. Aí no outro dia eu lembrei que eu tinha da situação. Aí liguei para ele e falei, pastor, tá tudo bem contigo? Aí eu sei que no fritar dos ovos as coisas não estavam muito bem. Daí eu falei, olha, o senhor me falou para orar por você ontem à noite, não sabia por quê, que era para orar. Mas eu orei, recebe aí, Deus vai te dar vitória, né? Então, assim, Deus ele quer usar nossas vidas para interceder pelos outros. Muitas vezes não é orar só por mim, só para a minha família, mas Deus quer usar a tua vida pela vida de alguém. Muitas vezes Deus te acorda pela madrugada para você orar, para dar o livramento para alguém que está na rua, que você nem sabe, mas Deus traz, o Espírito Santo traz. Então nós temos que estar nessa expectativa, né? De buscar, de servir ao Senhor. E eu vejo assim, irmãos, que nós vemos assim, por que o mundo está de ponta cabeça? Muitas famílias complicadas, muitas famílias com dificuldade, muitas famílias que é tanta desordem nas suas casas, porque não oram, não buscam de Deus, né? Pessoas que não conhecem o poder de Deus. A palavra de Deus diz, o meu povo perece porque não conhece a Deus e nem o poder de Deus. Por isso nós temos que levar o Evangelho, falar. E essa responsabilidade, Deus nos deu uma responsabilidade de evangelizar. Todos nós temos essa responsabilidade e essa autoridade, Deus nos deu autoridade, né? E para evangelizar essas pessoas que estão com a família, né, toda destruída. Por quê? Porque não conhece a Deus e ainda não conhece o poder de Deus. Como eu um dia andava desse jeito, mas alguém um dia se propôs em fazer um estudo bíblico comigo. Irmãos, eu não gostava de crente, detestava crente, porque tem uns que falavam assim, só minha igreja é boa, só minha igreja salva, não sei o quê, e eu não entendia a palavra. Isso começou a me dar nojo, essas coisas, e pessoas que queriam te enfiar aquele evangelho goela abaixo, e eu aprendi que as coisas de Deus nascem de dentro para fora, não é enfiado, socado, não. É o Espírito Santo que nos convence, né? E isso me deu assim uma dificuldade para hoje, um dia, para me entender as coisas de Deus. Então até isso, até que veio alguém, me deu um estudo bíblico, onde que eu fui aprendendo as coisas devagarzinho, e hoje, graças a Deus, eu devo muito a essa pessoa, né, que um dia ele me apresentou Jesus, gastou tempo fazendo estudo bíblico comigo, e olha que eu fazia pergunta para ele que não era fácil não, e ele me respondia a cada uma delas, e isso me levou a conhecer Jesus. E tem muitas pessoas hoje, muitos Valdomiro da vida que está aí, precisando de pessoas como nós, para levar o evangelho, para falar. São responsabilidade nossa que Deus nos dá. Amém? Irmão, eu vou dar uma puladinha aqui, porque senão nós vamos longe, tá? Vou dar uma avançada aqui. Davi disse a Salomão, guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos. Davi, ele estava ali ensinando Salomão para guardar os mandamentos, para guardar os estatutos do Senhor, para guardar, para ser obediente ao Senhor, para que as coisas fossem bem. Amém? Vamos lá para o terceiro tópico, né? Submissão. Submissão, irmãos, ser submisso, requer de nós muito esforço. Irmãos, para nós ser submisso, nós precisamos de se esforçar para isso, não é verdade? Quem de nós que gosta de obedecer? Quando alguém nos repreende, nós gostamos que alguém nos repreenda?
Quando nós não somos submissos a algumas coisas, nós somos o quê? Somos rebeldes. Quando nós teimamos com algo e nós não queremos isso, e isso tem dentro de nós. Você concorda comigo que nós somos meio rebelde? Que nós não gostamos de alguém falar nas nossas vidas, impor algo, né? E nós, algo que eu coloquei aqui, nós desejamos fazer sempre a nossa vontade e não a vontade de Deus, não é verdade? É muito melhor nós fazer a nossa vontade do nosso jeito do que fazer a vontade de Deus, não é assim? Tem vezes que fala, Senhor, mas por que questionamos Deus? Mas por que isso, Deus? Por que aquilo? Porque há algo rebelde ainda dentro de nós. E isso que nós temos que trabalhar, né, em ser obediente. E se nós não somos obedientes a Deus, nós não somos obedientes a mais ninguém. É aquilo que eu falei, né? Eu não traio a minha esposa, que primeiro eu amo a Deus, depois eu amo a ela, e eu amo minha família, meus filhos. Mas se eu não amar primeiro a Deus, eu vou fazer um monte de besteira. Então nós ser submisso a Deus. Agora Davi está lembrando Salomão que ele deve se esforçar e ser um homem obediente e submisso. Algo que tem dentro de nós, ser obediência. Ser obediente às coisas de Deus. Deus falou com nós, obedecemos. A vontade da nossa carne nunca é obedecer a Deus. É ou não é? A vontade da nossa carne é fazer totalmente o contrário. Mas o Espírito Santo que está dentro de nós, é isso que nos muda. É o Espírito Santo que nos transforma. É o Espírito Santo que nos fala ao nosso coração, que nos convence de ser obediente ao Senhor. Então, se nós não temos esse encontro com Jesus, não temos esse caráter de Jesus, não temos essa vida com Ele, fica difícil de obedecer a Deus. E muitas vezes ainda nós questionamos Deus, às vezes nos perguntamos, mas Senhor, mas para que isso? Uma coisa que nós temos que aprender é nunca questionar o Senhor. Nunca questionar o Senhor. Teve uma vez que, eu vou falar bem rapidinho aqui, eu tinha uma loja, um salão lá em Pinhais, sempre paguei seguro daquela loja, e um dia, eu cheguei de manhã cedo, num domingo tinha um aquário lá, então eu ia na igreja em Pinhais, no domingo eu ia lá, nada comer os peixes à tarde, e depois eu ia para a igreja. Quando eu chego lá, a porta estourada, as coisas tinham roubado dentro do salão. Eu falei, Senhor, eu dou dízimo, dou oferta. Eu não entendi por que aconteceu essas coisas aqui, mas tudo bem, o Senhor sabe. O Senhor sabe todas as coisas. Eu fiz aquela pergunta para mim mesmo. Eu faço as coisas, por que aconteceu isso? Mas depois eu fui entender. Por quê? Quando eu me converti, eu morava aqui na Vila Macedo, eu tinha um terreno. Antes de eu me converter, eu comprei um terreno, construí a metade da casa. Aí que eu fui para a igreja, aí que eu fui ser dizimista, aquela coisa toda, né? E quando eu vendi a casa ali, fui para Pinhais, eu falei para minha esposa, eu vou tirar, né? Eu lembro até hoje, a gente vendeu parece por 25 mil ali, eu falei, eu vou tirar 2.500 de dízimo, porque a gente não dizimou aqui e tal. Mas quando eu arrumei a casa para comprar lá, faltava R$1.000 para inteirar. Aí minha esposa falou, a gente faz o seguinte, conversa lá com o pastor e a gente paga o dízimo em parcelas. Eu falei, não, Shirley, eu vou dar o dinheiro do dízimo, vou devolver o dízimo e Deus proverá. Deus vai prover. E realmente, irmãos, o seguro me pagou, o negócio do roubo lá deu 2.500 o seguro. Aí eu fui lá e dei o dízimo. Olha a provisão que Deus deu. Eu não entendi na hora. Aí o que acontece? Eu tinha lá 3 secadores, 3 máquinas de cortar cabelo, 3 não sei o quê, 3 não sei o quê. O que eu fiz? Fui lá, peguei um secador, uma máquina, né? Dei um cheque predatado lá e fui cortandinho o cabelo e comprando as outras coisas. Olha a provisão como que Deus fez. Nunca tinha acontecido isso em não sei quantos anos e nunca mais aconteceu, mas aconteceu aquela vez porque a provisão que Deus me deu para... Você entende as coisas de Deus? Não entendemos? Então nós não temos que questionar a Deus, mas por que isso? Não, jamais nós questionar a Deus. Falar, Senhor, eu não entendi isso aqui, mas eu tenho isso comigo. Senhor, eu não estou entendendo isso aqui, mas o Senhor sabe.
O Senhor sabe o porquê, eu não sei. E glória a Deus. Amém? Eu vou encerrar aqui, irmãos, se nós não... Concluindo. O próprio Jesus, como homem perfeito, nos deu o exemplo de obediência. Amém? O próprio Jesus, ele sendo Deus, ele nos dá um exemplo muito forte aqui de obediência. Em Filipenses 2:8, ele diz assim: assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, ele se humilhou e ele obedeceu, ele foi obediente. Em Hebreus 5:8 ele diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência, pelas coisas que foram ele feito, que ele foi obediente até a morte e a morte de cruz. Jesus, sendo Deus, sendo homem, ele obedeceu. E nós sabemos que foi tão cruel, tão difícil para Jesus, que ele fala: Senhor, fala, Pai, se for possível, aparta de mim esse cálice. Ou seja, se for possível, me livra da cruz. Mas ele diz o quê? Seja feita a tua vontade. Obediência. Obediência. O nosso pecado estava ali sobre ele, mas ele obedeceu. E por que nós não vamos obedecer? Jesus, ele teve êxito naquilo que ele veio fazer, o propósito que Deus tinha para ele, ele veio e cumpriu perfeitamente. E Jesus ali, quando ele está sendo batizado, né, o Pai diz o quê? Filho amado em quem eu tenho prazer. Por que Deus tinha prazer em Jesus, sendo homem igual a nós? Porque um homem de obediência, obedeceu até a morte. Vale a pena nós obedecer. Queremos ser felizes, queremos ser pessoas de conquista, pessoas que agradam o coração de Deus. Obediência. Obediência. Obedecer ao Senhor. Amém? Para viver na obediência é necessário muito esforço e coragem. Para nós viver na obediência, para nós viver isso que nós aprendemos hoje, coisa que nós já sabemos, né, irmãos? Mas não tem nada novo aqui, né? Mas a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, né? Cada vez que você lê a palavra, ela se renova dentro de nós, ela fala conosco. Provavelmente, com certeza, ela falou com nós essa noite. Coisa que nós já sabemos, mas de repente esquecemos. O Senhor quer renovar essas coisas nas nossas vidas. Eu quero que vocês se coloquem em pé, eu vou fazer uma oração, para que o Senhor esteja nos dando sabedoria. Eu preciso de muito disso aí, sabedoria, de obediência, né? Nós não somos diferentes, né? O que eu estou pregando aqui não é que eu vivo tudo isso, eu preciso da graça, da misericórdia do Senhor, eu preciso dessas coisas, como cada um de nós precisamos, amém? Ergue a tua mão assim para o Senhor, como se rendendo a Ele. Deus amado, Deus querido, nós te colocamos, ó Pai, nesse momento, ó Pai, tão precioso, ó Pai, onde que a Tua palavra, Senhor, possa ter vindo de encontro em nossos corações, Pai, para que nós possamos, ó Deus, ser obedientes, Senhor, como Jesus foi obediente naquela cruz, ó Pai. Ele veio e cumpriu os propósitos do Senhor, ó Pai. Pai, assim como Davi, Senhor, homens como nós, homens com responsabilidade com o Senhor, Pai, com compromisso com o Senhor, ó Pai. E Davi, um homem segundo o Teu coração, onde que Davi ali, o Pai, dá instrução ali, Senhor, para seu filho, para Salomão, Pai, que nós possamos ser esse homem, Senhor, exemplo, ó Pai, que nós possamos instruir nossos filhos, Pai, que nós possamos abraçar, Senhor, a nossa família, Pai, e nos proteger, Senhor, Pai, que nós possamos ser homens de oração, aonde que nós possamos dar toda a cobertura para a nossa família, Senhor, através das nossas palavras como sacerdote. Pai, ajuda cada um aqui, Senhor. Pai, nos fortalece. Pai, nos abençoa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, ela não venha, Senhor, só ouvir,
Pai, entrar pelo ouvido e ser pelo outro, ó Pai, mas que possa, Senhor, nos guardar essa palavra no nosso coração, ó Pai, para fazer a Tua vontade, o Teu querer, Senhor. Nos ajuda, cada um aqui, Senhor. Pai, eu abençoo cada família aqui representada, Senhor. Que a graça do Senhor esteja com essas famílias, Pai. Em nome de Jesus, em todo momento, Senhor, que nós possamos invocar o nome do Senhor, ó Pai, de ser socorrido pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Quem foi abençoado aí? Amém? Nós encerramos agora nosso culto online, né? Que o Senhor possa abençoar a sua vida, você que nos acompanhou. Eu estou aqui embaixo. Mas até amanhã às 18 horas. Amém? Amém? E para quem vai ficar aqui, né? Agora nós vamos ter um momento de comunhão, né, irmãos? Vamos fritar a carne, né? Mas primeiro vamos fazer uma oração.